Olá, queridos irmãos de ideal, dentro da espiritualidade. Vamos, nesse instante, dar continuidade ao nosso estudo do o Livro dos Espíritos, com base nas questões estudadas pelo Chico Xavier e seu grupo lá em Uberaba, no ano de 1959, onde eles, após comentarem as questões estudadas, Emmanuel, ao final de cada reunião, deixava uma mensagem a respeito da questão estudada, que deu origem ao livro Religião dos Espíritos. Então, nestes nossos vídeos, nós estamos acompanhando as questões numericamente sequenciais desse estudo do Chico e acompanhando com os esclarecimentos da espiritualidade maior do próprio livro dos Espíritos, em alguns itens até certos comentários de Kardec, e depois a mensagem que Emmanuel traz a respeito deste estudo, ok? Então, hoje, na sequência, nós vamos dar início à leitura da pergunta e a resposta da questão 201, que consta da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, que trata ainda da pluralidade das existências, ok? Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem, ou em nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta dos espíritos: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, ok? Essa é a questão proposta por Kardec e a resposta dos espíritos superior no que tange a isso. Nós sabemos que uma vez que o espírito não tem sexo, na forma como nós conhecemos, encarnados, né? Existe a sexualidade, que é uma coisa distinta da genitália, dos órgãos sexuais do homem e da mulher. Tá? E por que os espíritos não têm sexo? Porque espírito não reproduz espírito. Todo espírito é criado por Deus. Na nossa concepção de sexo, os órgãos sexuais do espírito encarnado é para a reprodução da matéria. É a porta de entrada na reencarnação dos espíritos que se encontram na espiritualidade para o plano terreno, ok? Agora, a respeito desta questão, que os espíritos explicam que tanto faz para uma existência o espírito encarnar no corpo de um homem, no corpo de uma mulher, que depende basicamente das suas necessidades evolutivas, nós temos a mensagem de Emmanuel, desta questão 201, desse estudo que foi feito no dia 7 de agosto de 1959 por Chico e seu grupo, e esta lição de Emmanuel se denomina Sexo e Amor. Começa assim: ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Ou seja, o sexo tem que estar subordinado ao amor e não o contrário, ok? Imaginemos-los ambos na esfera da personalidade como o rio, sendo o sexo, e o dique, na largura da terra, como sendo o amor. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policia-lhes a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente em outro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilate em volume.
Igualmente, o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Ou seja, o que Emmanuel está querendo dizer nesse trecho é que o sexo sem amor, o sexo pelo sexo, ele como uma necessidade puramente de instintiva animal, né? Ele quando excede a disciplina, quando ele excede as barreiras que o amor impõe por discipliná-lo, ele se torna uma fonte de agravo para o nosso espírito, tá? E segundo Emmanuel nessa lição, crises de longo curso, que muitas vezes demoramos inúmeras encarnações para retomarmos o curso do sexo e da sensualidade subordinada ao amor. Mas ele continua ainda. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defesa constante no governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Sabemos que todos nós, pela matéria, quando encarnados, nós temos os instintos animais. Porém, como somos espíritos em processo evolutivo e já atingimos níveis de compreensões mais adiantadas, mormente quando estudamos e aprendemos do Evangelho de Jesus, nós nos tornamos responsáveis por todas as nossas atitudes e o amor, o espírito de fraternidade faz com que nós tenhamos o devido controle de nossas forças genésicas. E aí ele aconselha, fiscaliza assim os teus próprios desejos. O desejo não é bem da matéria, ela faz parte, mas o desejo está embutido no espírito. E o espírito é o ser dominante, é o ser pensante, é o ser racional. E é ele que tem que se sobrepor à matéria e aos instintos aos quais ele tem que dominar. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação, ou seja, o que o espírito deseja, o que ele anima como anseio, a matéria acaba acontecendo na ação. Por isso, a necessidade do domínio do espírito sobre esta matéria. Quase sempre, os que chegam além túmulos sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva. Condição inversiva é essa que nós ainda aqui, presentemente, ainda já no século XXI, né, tentamos entender as condições de nossos irmãos em situações de homossexualidade, né? Corpos masculinos animados por espíritos longamente femininos. Corpos femininos animados por espíritos longamente masculinos. Ou seja, o espírito renasce na condição inversiva para aprendizado, como nós vamos ver aqui com Emmanuel. Relendo este trecho. Quase sempre os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, ou seja, o amor não fez o controle necessário, e depois de longas perturbações renascem no mundo, ou tolerando moléstias insidiosas, quando então não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam.
vejo a importância do amor na condução das nossas necessidades físicas, sexuais, que têm o poder criativo. A esse respeito destas questões de relacionamentos, de sexo, de carga erótica, tudo mais, nós temos outra obra do Emmanuel que sempre vale a pena estudarmos, né, que se chama Vida e Sexo. Lá, Emmanuel trata, à luz da doutrina e do Evangelho, estas questões todas com muita profundidade. Tá? Possivelmente iniciaremos depois também o estudo desta obra para os nossos esclarecimentos e reflexões. A maneira de doentes difíceis no leito de contenção padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam, no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ou seja, o espírito, quando estagiando em condições de feminilidade, do aprendizado das questões do espírito mais feminino, e ele reencarna num corpo masculino, morfologicamente modificado, ou seja, imagine a mulher tradicionalmente reencarnando em corpo feminino, de repente se vê num corpo masculino. E o contrário também se dá. Espíritos que, em inúmeras reencarnações anteriores, se verificou em corpo masculino, de repente, para seu aprendizado e correção, ele se vê num corpo feminino. Daí os problemas de gêneros que nós temos tidos na nossa atualidade, né? Esses problemas sempre existiram na humanidade. É que antes talvez não estivessem tão aflorados. E que agora necessitamos todos, com muito amor, com muito entendimento fraternal, compreendermos exatamente estas questões, ok? Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado, né? Quando Jesus veio até nós, ele nos recomendou o amor incondicional a todas as criaturas. Em nenhum momento em seu evangelho terá lá, procure ser amados. Não. A cogitação de ser amado não faz parte do nosso processo. Essa é uma questão do outro espírito. A nossa responsabilidade, como seres individualizados por Deus, em processo evolutivo, é de amarmos e não cogitarmos de ser amados. Ah? Então, quando a gente fala muitas vezes que determinada pessoa é carente do amor, não é carente porque ela não é amada. Pelo contrário, a carente de amor é aquela que não ama, aquela que não sabe amar. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual tiver gasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Ele pede aqui para nós refrearmos essa nossa tendência de instinto mais animalizado, da busca da satisfação sexual, conquanto ainda não tenhamos este amor presente como disciplinador das nossas forças genéticas, para que a gente não saia nesta busca frenética do sexo pelo sexo. Até porque o sexo pelo sexo, desculpem a expressão, nada mais é do que uma satisfação de uma necessidade fisiológica, como ir ao banheiro, tanto para um como para outro, outra situação que o fazemos das nossas necessidades fisiológicas.
Então, não se encontre, não se procure esse perigoso agrave de teus problemas. Antes de tudo, procura a Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensina-nos como a dirigi-lo. Tá? A respeito dessa questão do sexo, da sexualidade, da sensualidade, das nossas cargas eróticas e do amor, é importante lermos ainda de Emmanuel uma outra lição que ele nos traz na abertura, no preâmbulo de uma obra de André Luiz, que se denomina Sexo e Destino. Tá? Essa obra é de André Luiz, da série dos 13 livros que trata sobre a espiritualidade, tá? Ele é o 12º, chama-se Sexo e Destino. E Emmanuel abre esta obra com o título de Prece no Limiar. E a importância desta prece nós vamos ver agora, que tem tudo a ver com as lições que estão contidas no estudo do Chico no Livro dos Espíritos, na questão 201, tá? Na mensagem Sexo Amor, do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, e ainda esta outra lição, esse preâmbulo, essa prece no limiar da abertura desta obra de André Luiz, que foi feita em Uberaba no dia 4 de julho de 1963, página essa recebida pelo próprio Chico. Essa obra, Sexo e Destino, é psicografada tanto pelo Chico como pelo Valdo Vieira, ok? E essa prece diz o seguinte: Pai de infinita bondade, este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeastes de esperanças eternas. Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado da tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça, repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos, como os temos ainda até hoje, disse-lhes, alugando a palavra a todos os moralistas dos séculos por vindouro até os dias de hoje: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. Na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais, com o escárnio manifesto à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisesse ilaquear a si próprias, ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra. Enviastes a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo para serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo, que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amargarem umas às outras. Nessa parte desta prece, né? Então ele ressalta que o materialismo, que invoca tanto o sexo fácil, a prática do sexo sem compromisso, sem os controles educativos do amor,
onde outras tantas religiões ainda, infelizmente, com uma moralidade muito abaixo do que é necessário para a nossa evolução espiritual, condena o sexo como se fosse pecaminoso em sua prática, em seu exercício de criatividade, permitida por Deus, o nosso Criador. E na sequência ele vai dizer a responsabilidade com as quais nós arcamos, né? E ele continua que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificando, mas esclarecendo que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Essa frase de Emmanuel é muito importante para todas as nossas reflexões. Ninguém lesa a outro em termos de afetividade sem que não tenha que resgatar essa agressão na sexualidade, no sentimento da outra pessoa. Sem isso a gente não consegue evoluir. Todos os que lesam o outro no âmbito dos sentimentos assumem responsabilidades. Por isso que inúmeras reencarnações nossas têm sido, ao longo dos milênios, de pura reparação, com um processo evolutivo praticamente estacionado, praticamente estagnado, pois que cada encarnação nossa tem sido neste processo de resgate de inconsequências praticadas das nossas perversões sexuais, dos nossos atos distanciados das leis divinas do amor. À medida que nós nos aprofundamos no estudo desta revelação codificada por Kardec e pelos espíritos superiores, né, nós vamos vendo cada vez mais a necessidade de aprofundarmos-nos no estudo e no aprendizado e na prática do Evangelho de Jesus. As questões lá contidas na Boa Nova do nosso Mestre não são meras lições para nosso deleite. São experiências que temos que adquirir e ensinos que temos que apreender para adentrarmos de fato a consciência espiritual e podermos evoluir. E continua esclarecendo sobre esta obra que ele prefaceia de André Luiz. Este volume pretende afirmar ainda que não se pode subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos. Não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que em tua bênção os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfigurem em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmo que lhe caíram outrora nas ciladas sombrias. E ele encerra esta prece dizendo: abençoa, pois, o presente relato estuante de verdade e esperança, e ao confiá-la aos nossos irmãos do mundo, deixa possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar, e que mesmo detendo um corpo carnal, rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável: obrigado, meu Deus. Emmanuel. Linda prece para as nossas reflexões, ela se encontra no limiar da obra Sexo e Destino, de André Luiz, e a psicografia desta obra é feita pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, e caberá futuramente também para os nossos estudos, ok? E assim hoje, já com o avançado do tempo deste vídeo,
Nós vamos abordar somente essa questão de O Livro dos Espíritos, voltando num próximo vídeo abordando outras questões neste processo de estudo que o Chico fez em 1959. Fiquem com Deus, reflitamos sobre as lições de hoje e sigamos em frente, sempre agradecendo a Deus. Fiquem com Deus e um beijo a todos.